Braz, faz a prece para nós, por favor. A prece inicial. Meus irmãos, hoje nós estamos fazendo uma nova experiência. Eu estou pela primeira vez sentado, porque de primeiro vocês via que a gente ficava em pé e filmando. Agora eu estou muito à vontade e eu quero dar à sala, a partir de então, uma nova contextualização. Ou seja, eu quero conversar com vocês de uma forma mais coloquial, de uma forma assim, menos formal. Porque vocês sabem que a nossa sala, Regina Soares, seja bem-vindo. Vocês sabem que nossa sala, no Pautalk, é a sala, ao vivo todas são, mas a nossa sala, ela começou, primeiramente, sendo filmada, né? E a única que até hoje nós temos superior a até mais de 230 vídeos nesse endereço aí no banner. Então, nossa sala é interativa e é filmada. Agora, Braz, é interessante, o som seu picotou e não deu para mim, não deu para eu gravar, né? Não deu para eu fazer a gravação. Mas aí é aquele negócio. Para mim gravar, né? Aliás, para eu gravar, eu tenho que colocar no mixer. E quando isso faz, você, além de perder um tempo, muitas vezes impacta no próprio Talk. Então essa vai ser uma experiência nova. Experiência nova. E eu não sei, não vai dar para mim fazer a avaliação hoje, ou amanhã, vamos dizer, porquanto são uns estudos extremamente. Hoje nós vamos estudar sobre espíritos felizes no céu e inferno, né? E não dá, ou não dá-se para fazer uma avaliação de imediato. Veremos então. Muito embora algumas contextualização da sala, alguma formatação, nós vamos mantê-la. Por exemplo, a leitura do nosso livro best-seller, né? Eu gostaria que um de vocês colocasse um número de 1 a 288. Eu gosto desse livreto, ele mantém a gente em harmonia. 207, Catinha, muito obrigado. Contemplar nossa amiga Catinha. E quando eu falo Catinha, eu estou falando sobretudo para mim mesmo ou para eu mesmo, até Regina Soares. Catinha, se você ainda é estudante, aproveite o tempo ao máximo. Pense nos esforços de seus pais e mantê-lo no colégio. Se você não estudar, está malbaratando o dinheiro dos seus pais. Aproveite o período escolar para aprender, e não apenas para passar de ano. Forme-se uma base de conhecimentos sólidos que lhe garantam a vitória na vida. Haha! Lhe chamei de adolescente, Catinha, mais do que isso. Muitas vezes estou comparando-a como uma criança que está indo para a aula. Mas isso é muito bom. E você está na aula da vida, na aula do aprender, na aula do adicionar conhecimentos. E nós aqui, 15 horas e 43 minutos. No meu caso aqui, um sol extraordinariamente quente, porque se não é dos estados, mas é um dos mais quentes do país. Nós estamos agora quase 16 horas estudando a doutrina dos espíritos. Ou seja, eu sou uma criança perante o que eu ainda serei. E o que eu ainda serei? Segundo a própria avaliação de Kardec, com relação à resposta dos imortais, nós galgaremos vários mundos, várias posições, cresceremos em termos de moral e saber, e vamos para onde? Para os mundos superiores, os mundos dadivosos. Aí sim nós seremos ou teremos a felicidade completa lá. Seja bem-vindo, Namone. Paz. Então, veja bem, meus irmãos.
Você, nesse aspecto, tinha aí todos os demais. Boa tarde, minha irmã. Somos verdadeiramente estudantes. Então, não é malbaratar o dinheiro do nosso pai. Não é desfazer da nossa mãe, do nosso pai ou do nosso tutor que carinhosamente envida esforços para que, né, e gaste, e para que haja compra, para que faça a matrícula e pague as mensalidades. Então, eu estou nesta existência, nesta encarnação, para aprender. Então, Catinha, somos todos. Clara, seja bem-vinda. Somos todos estudantes, meninos e meninas ainda diante o crescimento. Esta sala, Namon, ela funciona às quarta e sexta-feira, às 15 horas e 30 minutos. Os estudos anteriores estão aí no banner em cima. Nós temos, e é uma das salas que são filmadas, e a gente pede, viu, meus irmãos? E sobretudo você, Braz, você é uma pessoa, o Ligeirinho, né? Tic-tac, são pessoas que interagem no texto. E é muito importante porque nós vamos dar esse enfoque. Hoje é uma nova experiência e eu quero estar aqui conversando como de fato estando com todos vocês aí. E isso é verdadeiro? Sim. De que forma? Foi dito que para os espíritos movimentarem de um lado, de um ponto A para um ponto B, não existe distância. Movimenta-se, volita-se, desloca-se tão rápido quanto o pensamento. Tão rápido quanto o pensamento. Ora, por que não falou uma coisa mais rápido? Porque não existe neste mundo material, o qual concebemos em termos de rapidez, alguma coisa mais rápido do que o próprio pensamento. Então, o fato de eu estar aqui na MOME, em tal estado, Regina Soares no outro estado, Braz lá em Brasília, e assim sucessivamente, nós, ao pensarmos, ao interagirmos por pensamento, o nosso espírito, o nosso não, porque somos espírito, né? Eles interagem e isso não há distância. Então veja bem, meus irmãos, hoje vamos estudar no livro O Céu e o Inferno relativamente aos espíritos felizes. E o que vamos estudar em espírito feliz? Vamos, naturalmente, eu escolhi aqui porque tem no próprio Céu e Inferno há alguma coisa em termos de umas 280 ou talvez mais comunicações mediúnicas dos espíritos quando do passamento. Porque anteriormente nós estudamos os espíritos endurecidos, os espíritos bons. Aqui no Céu e Inferno, e está fazendo 150 anos hoje, precisamente 1º de agosto, né, que foi publicado, então está fazendo 150 anos. Falávamos, então, 1º de agosto está fazendo 150 anos. Estudamos o céu, o inferno, espíritos endurecidos, o passamento, que nada mais é do que a morte, e conforme cada espírito vive nessa existência, é a sua morte. É o desdobramento que se tem quando do passamento. Então não importa-se a forma, não importa-se a forma de morte, a forma da ocorrência desse passamento, e sim importa-se a maneira que viveu. Braz fala que temos que separar a imaginação do desdobramento, porque o desdobramento, na verdade, é quando você tem uma clarividência. O seu espírito, você está olhando para um ponto, e muitas vezes você chega para o determinado amigo, senta no chão aí, meu amigo. Aonde você está olhando, ele está, na verdade, desdobrado e vendo alguma coisa, alhures, em outro lugar. Nosso amigo Braz é um médio de desdobramento. Quer dizer, todos nós somos. E de que forma? Quando nós
dormimos quando do sono, alguma parte, quando do sono, há o desdobramento. E não se iludam, ou não fiquem perplexos, mas vários de nós encontramos no sono, quando não nos encontramos, eu com você, você com o Braz, você com a Xari, Manuela, etc., nós encontramos em comissão com outros espíritos, com parentes de outras existências, né, marido, esposa, filho, etc., e vamos trabalhar com um fim útil, com um fim precípuo. E veja bem que lá no Livro dos Espíritos fala relativamente ao espírito em 3 condições. Existe o espírito feliz. No topo da escala, os espíritos dadivosos. São aqueles espíritos que conheceram a felicidade plena, a perfeição em termos de conhecimento e em termos de moral, estão naqueles mundo dadivosos. São co-criadores junto com Jesus, que é o nosso mentor, é o nosso gerente, vamos dizer assim, o administrador desse órgão. Logo abaixo tem os espíritos felizes, mas não são desses que nós vamos falar. Esses espíritos felizes desses mundos são espíritos que já evoluíram e a matéria já não é tão densa. A matéria já está assim mais volátil. Porque à medida que você vai encarnando, você vai evoluindo, a matéria, o corpo em si, pela mesma forma, evolui. Pela mesma forma, evolui. E vamos dizer, na base da pirâmide, estão os espíritos inferiores. Quando fala inferiores, é do porte da gente para baixo. Porque nós, nessa escala pedagógica que Kardec colocou, nós estamos no segundo mundo, provas de expiação. Inferior a nós temos tão somente o mundo inferior. Mas quando fala inferior e superior, é a nós. Então veja que Kardec, para fins didáticos, dividiu os espíritos em inferiores, felizes e dadivosos. Os inferiores, a matéria sobrepõe ao espírito, os felizes, a matéria e o espírito equivalem, e os dadivosos praticamente não há existência de matéria. Nós não vamos falar dos espíritos felizes relativos a esses mundos. Silvio Cristo, seja bem-vindo. Nós vamos, repito, falar dos espíritos felizes segundo os espíritos após a passagem, após a morte, estando nesse mundo, né, dito para os incautos, para as pessoas, outras que não, porque várias pessoas entendem que ao morrer, acabou-se, né? Foi-se, não existe mais. E para nós há uma sequência natural, há uma vida, a vida continua. Deixa eu ver a área de texto aqui. Braz diz que toda noite morremos um pouquinho. E, na verdade, Braz está ressaltando, e um espírito disse isso a Kardec, grande pensador, porque ao morrer e conforme ou são os espíritos, realmente viver um pouquinho. E o Sanson, que é um grande amigo de Kardec, o qual é o objeto de estudo dessa aula, não porque eu não sou professor, dessa conversa, dessa reflexão da tarde de hoje, seria esse espírito Sanson, um amigo extraordinário de Kardec, um amigo de muito tempo, uma pessoa extremamente culta, deixa eu verificar, uma pessoa extremamente culta, amigo da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, estando convivendo com Kardec, chegou e ele já estava doente, tinha mais de 24 meses, mais de 2 anos. Aí ele disse para Kardec e para o pessoal lá que trabalhava na Sociedade Espírita Parisiense, na verdade, meus irmãos, quando a gente fala Sociedade Espírita Parisiense, né, de Estudos Espíritas, Sociedade Espírita, era
a rigor, o primeiro centro. O primeiro centro. Porque, na verdade, aqueles centros anteriores, e eu cheguei quando eu era criança, eu tinha 5 a 12 anos, eu morava no sul do estado de Goiás, perto de Caldas, em Curumbaíba. Lá meu pai era presidente de um centro e as sessões públicas lá, tinha a sessão mediúnica. Então o que acontecia? A pessoa incorporava tudo, então a sessão mediúnica também era feita junto com a sessão pública. Ora, Regina Soares, ou Namon, Namone ia lá, não acreditava muito, não tinha esse conhecimento doutrinário que tem hoje, via determinado médium incorporar-se, gemer, cuspir, muitas vezes fazer gestos. Ela simplesmente saía dali mais descrente, mais séptica. E isso ocorria na época de Kardec. Então, as reuniões eram assim abertas. Posteriormente, Kardec, vendo que a coisa é bom mesmo, viu, Tico Teco? Posteriormente, vendo que as coisas foram evoluindo e aquelas pessoas que estavam ali, e sabendo que os espíritos comunicam, sobretudo pelo pensamento, ora, desculpe eu pegá-la como exemplo, Namone. Namone estava pensando e dirigindo. Não, mas aquele lá é um embusteiro. Aquele cidadão lá, ele é um trapaceiro, é um embuste, é um charlatão. Eu não devo acreditar. Então o pensamento de Namone influenciava diretamente na sessão que estava praticando. Aí começou a haver essas seleções. Hoje, por exemplo, hoje a maioria dos centros, esses centros sérios, você não é que é fechada, é restrita. A sessão mediúnica, você para participar dos estudos mediúnicos, você tem que ter pelo menos um ano de ESO, de estudo na casa, ou se estudou na outra casa e tem conhecimento. Precisa-se de um período para adaptação. De um período para adaptação. Há poucos instantes falávamos do Braz, que é um espírito que tem a mediunidade de desdobramento. Ora, ele é médio, é um espírito há muito tempo. Se ele chegar aqui aonde eu participo, muito embora eu conhecê-lo, mas não pode e não deve. Se chegar um Divaldo, um Chico Xavier, por que, Décio? Porque desarmoniza. Aí, a sessão mediúnica são de pessoas extremamente amigas, conhecidas e pessoas que têm um convívio. Então, voltando ao caso da Namone, ela não é espírita. Em ela chegando lá na sessão, vai desestabilizar. Vai desestabilizar. Então, precisa-se de educar-se, desenvolver. Na verdade, meus irmãos, a gente fala assim, educar a mediunidade. A mediunidade não se educa, né? Você educa-se o aparelho. Você educa o soma, porque a mediunidade é um dom divino e divinamente deve ser exercida. Definição de Kardec. Já Emmanuel diz que é uma dádiva que Deus nos deu para contribuir à nossa evolução e, sobretudo, para ajudarmos as outras pessoas. Muito bem. Então, meus irmãos, muito amigo, esse era o amigo, esse era o Samson, amicíssimo de Kardec, da reunião mediúnica, das pessoas que frequentavam, e ele disse, olha, eu quero, e isso é um desejo meu, que a hora que eu morrer, e ele disse morrer, e é muito importante a gente colocar aqui, meus irmãos, porque morrer é diferente de desencarnar. Mas para aí, irmão X, eu sempre ouvi falar que é desencarnar, mas não é. Morrer
é quando cessa as funções biológicas. Por exemplo, seu coração para de bater, seu cérebro para de pensar, a sua pupila dilata, as suas funções orgânicas começam a degenerar, as células morrer, né? Degenerar. Aí o que ocorreu? A pessoa morreu, desencarnou, saiu da carne. Isso ocorre quando? Quando o espírito desvincula de onde está vinculado, que é o corpo. Então, isso, quanto menos voltado à matéria somos, mais rápido isso processa. Então, como Samson não sabia como seria o comportamento dele, e todos, como já vimos, temos um período de perturbação pós-morte, ele diz, por isso que ele falou morte, quando eu morrer, meu amigo Kardec e demais amigos, eu quero que vocês façam o quanto rápido uma evocação, se possível, no próprio féretro, no próprio velório. E aconteceu. Após 8 horas que ele morreu, aliás, uma hora antes que ele morreu, ele foi evocado. Agora, meus irmãos, nós vamos, naturalmente, nos estudos sequenciais, nós vamos falar de espíritos, porque Kardec catalogou aqui espíritos felizes, espíritos trevosos, espíritos na sombra, espíritos suicidas, né? Então, vamos falar um exemplo de cada um, para a gente ver e sentir e aquilatar como que é essa passagem. Então, repito, sobretudo para os que chegaram agora. Hoje vamos falar sobre espíritos felizes, aqueles espíritos que, ao desencarnar, veja bem, Samson falou em morrer, mas ali ele com 8 horas, vocês vão ver aqui no diálogo, que ele efetivamente já estava desencarnado, ou seja, desvinculou da carne. Somos sabedores, pela mesma forma que esse desencarne, ele pode durar-se anos, meses, pode durar em alguns casos até séculos. O caixão acaba, a roupa acaba, os cabelos, que é demorado, acabam também. E aí, como não tem mais onde o espírito ficar jungido, atado, ligado, ele fica onde? Nos bens da pessoa. Agora, meus irmãos, eu peço licença porque a beleza é muito para eu falar sobre as minhas emoções. Necessário se faz alma perfumada. Seja bem-vindo. Paz, minha irmã. Se faz necessário nós lermos. Vamos então, e dessa forma que eu peço licença, para lermos a colocação do Espírito. Alma perfumada. Nós estamos estudando hoje relativamente aos espíritos felizes após a morte. Eu morri. O que eu vou sentir? Porque existe um período de transtorno. E esse transtorno é o umbral e todos nós passamos. Uns ficam lá por um período curto, outro fica meses, semana, mês, anos, até séculos. Hoje nós vamos falar de um amigo de Kardec, denominado Samson, que morreu e pediu para ser evocado no velório. Este antigo membro, Samson, da Sociedade Espírita de Paris, faleceu 21 de abril de 62. Em 1862, 21 de abril, Samson morreu. Depois de um ano de atrozes padecimento, de doença, ele estava muito doente. Foi lá que ele solicitou. Podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e o meu corpo, ocorre-me retirar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, para que me evocasse. Né? E aí foi aquilo que nós falávamos. Né? Ele pediu aos amigos
e sobretudo a Kardec, que fizesse essa evocação, E ele ainda fala aqui que o vulgo chama de morte. E que para nós espíritas não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus. Além desse pedido, que naturalmente Sanson fez ao Kardec e à Sociedade Parisiense de Estudos, que é uma autorização para que honrardes com essa autópsia espiritual. Palavra bonita, né? Palavra bonita é essa autópsia espiritual. Receio-me, disse Sanson, arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, o meu estado corporal. Então, aí, para satisfazer o desejo de Sanson, uma hora, evocando o mais brevemente possível, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária. Né? Então foi lá onde Kardec, com o pessoal, e se passou o seguinte colóquio, o seguinte diálogo, precedendo uma hora antes do enterro. Então, uma hora antes do enterro propriamente dito, eles chegaram lá na cama mortuária e fizeram o quê? Fizeram os questionamentos. É porque eu estava olhando um PVT aqui. Fizeram o questionamento. O senhor Sanson descreveu plenamente, lúcido, o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devido à elevação do seu espírito. Então veja bem, ele pediu para ser questionado, ele pediu para ser arguído, um espírito já elevado, estudioso lá estudioso da Sociedade Parisiense de Estudo, né? Contudo, foi feita a solicitação, a evocação, e ele apareceu. Ele compareceu via o médium lá. Para evocar meu espírito após a morte, faça uma coisa que o espírito gosta, mas no caso de Sanson, ele veio em função até para ajudar os componentes da doutrina dos espíritos. Então veja bem, como que foi a evocação? Atendendo o vosso chamado para cumprir minha promessa. Ele falou junto ao médium, olha, eu estou aqui, pode questionar. Meu caro Sanson, cumprindo um dever com satisfação, vos convocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte. Como era do vosso desejo? O que ele respondeu? Silvio, bom retorno. É uma graça especial que Deus me concede para que eu possa manifestar-me. Agradeço a sua boa vontade. Porém, estou tão fraco, tão trêmulo. Isso, veja bem, com 8 horas. Ele ainda tinha desvencilhado do corpo, já sabia que estava morto. Muito embora combalido, muito embora fraco, né? Muito embora, assim, ainda debilitado. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos assai agora? Senti ainda as vossas dores? Porque vocês viram, quando da introdução, falávamos que ele estava doente por mais de 12 meses, sofrendo, né? Digamos, eu não sei, não fala especificamente a doença que ele estava, mas digamos que estava com um câncer, e naquela época parece que nem morfina tinha, estava com uma dor terrível. Será por quê, meus irmãos, que está caindo, hein? Minha internet boa, tudo. Eu não sei por que está caindo. Eu fiz alguma configuração do meu microfone, mas eu não estou usando nem o teclado. Foste tão sofredor, penso eu. Perguntar como acha agora. Ele disse assim, a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como diz entre vós, nada mais sentindo das angústias, das dores. Porque ele sentia tanta dor, e eles perguntaram, e aí, meu amigo Sanson, como é que está sentindo? Não estava com dor, estava regenerado e passando muito bem.
ao fim de quanto tempo recobraste a vossa lucidez, né, as vossas ideias? Isso que você está portando, com quanto tempo? Ele disse aqui, ao fim ou ao cabo de 8 horas. Então, com 8 horas, ele já estava bom. Porque, como vocês viram, atendendo à solicitação de Sanso, a equipe da Sociedade Parisiense de Estudo estava lá no próprio féretro. Aí o que ocorre? 1 hora antes de sepultá-lo, talvez com umas 18 ou 19 horas, que ele já tinha morrido. Perguntou para ele quando que ele recobrou o sentido. Falou, com 8 horas. Até 8 horas, muito embora estava debilitado. Estais bem certo, aqui está, a fim de que tempo recobrasses o sentido da lucidez da sua ideia. Aí ele responde que foi ao fim de 8 horas. Estais bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Em outras palavras, você tem ciência que morreu? Você tem ciência que está no mundo espiritual? Que está nesse exato momento conversando com o encarnado? Ele disse o seguinte, perguntou, no caso de afirmativo, né? Como é que você comprova isso para nós? Samson respondeu, certamente. Eu não sou mais deste mundo, porém estarei sempre ao vosso lado. Não sou mais desse mundo, estarei sempre ao vosso lado, para sustentar e pregar a caridade, a abnegação, enfim, aquilo que na verdade nós sempre éramos direcionados aqui no centro, na Sociedade Parisiense de Estudo. Então veja que é um espírito altamente consciente, cônscio das suas atividades, feliz, ficou tão somente 8 horas com a vista embaçada, vamos dizer assim, pela perturbação natural de todo o espírito, mas logo recobrou o sentido. Estava, né, Namone? A Namone estava falando que o Patal estava muito ruim. Comenta, que Paulo de Tarso, ao ser decapitado, antes da cabeça dele cair, ele já tinha ciência da sua morte, do seu desencarne. Porque tem espíritos felizes, meus irmãos, que desencarna antes da própria morte física. Opa, para aí, irmão X. Você está falando que antes da morte física o espírito pode sair do corpo, já pode deixar? Pode, perfeitamente. E isso Kardec fala na parte específica quando questiona, né? Quando questiona aos imortais sobre o relacionamento do espírito. Pode, inclusive, ter um ser natimorto, nascer uma criança, né, um feto morto, que não tinha sido designado um espírito para aquele ser. Então, digamos que Braz é uma pessoa extremamente evoluída, uma pessoa de um espírito incomparável, um cidadão muito caridoso, cônscio das suas responsabilidades, entra num processo de declínio relativamente à sua saúde, então o Braz pode estar com um processo de saúde muito debilitado. O que ocorre? Ocorre que ele vai, vamos dizer assim, vai para a UTI. E estando lá, prestes, ele mesmo percebe que, pelas coisas e o andamento da carruagem, não tem como ele sarar, não tem como ele melhorar. Aí o próprio espírito, e como é evoluído, pode haver o desencarne, naturalmente, antes da morte física. Por isso que ocorreu a morte física, o que ocorreu com Paulo. Bom, tiveste consciência, novamente a Sociedade Parisiense de Estudo questiona o nosso irmão Samson. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro? O que se passou convosco nesse momento, nesse exato momento? O que você experimentou?
Interessante, viu? É interessante. Quando usa o control, eu estou sendo derrubado. Eu não sei qual a configuração que deve estar. É o Paul Talk, né? Por exemplo, a Namone usou o control e eu caí. Mas não é. O culpado não é ninguém, vocês não, viu, meus irmãos? Isso aí é o Paul Talk. Então, mesmo eu, como over da sala, né? Estou sendo assim vulnerável. Mas a vulnerabilidade, nós falando de morte, de passamento, isso aí é extraordinário, né? Nós somos vulneráveis. Então vamos aqui. Tiveste ciência? O que sentiu naquele momento exato da morte? Sentiu dor? O que sentiu? Sansão disse o seguinte: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, o nada. E é arrastado por não sei por onde, não sei que poder, que força. Encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada, compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável, inexplicável, né? Eu sentia esse gozo, livre do peso e das dores. Ora, meus irmãos, então, ele sofrendo o quê? Sofrendo vários meses, para não dizer no caso ali, ele mesmo falou, sofrendo anos. E, após a morte, ele já teve os benefícios. O corpo já não sentia. E aqui há vários depoimentos de espíritos felizes. Espíritos que, ao passar, ao haver esse desdobramento, né, Braz? Ao passar desse mundo espiritual, ou desse mundo corpóreo para o espiritual, relata. E quanto mais é o homem de bem que a pessoa é, quanto mais caridade fez, quanto mais bondoso esse espírito é, mais feliz, menos, vamos dizer assim, coisas ruins acontecem com o mesmo durante essa passagem. E essas coisas ruins chama, como denominamos? Perturbação. Todos têm mais ou menos perturbação, dependendo do seu estágio evolutivo. Eu entendo que, da próxima vez que nós vamos estudar o céu e o inferno, exceto se eu achar tudo é importante, mas nós não vamos ver só caso de espírito feliz, deve ter uns 30 ou 40 espíritos felizes. O que aconteceu? Kardec, diante as comunicações recebidas, ele selecionou de vários espíritos aquilo que efetivamente pode engrandecer-nos. Então eu acredito que nas próximas vezes nós vamos estudar outra categoria de espírito. E o que importa, meus irmãos, e há poucos instantes meu irmão, que mora em Goiânia, chegou. Brother, eu gostaria, ele me chama de brother. Brother, eu gostaria que você verificasse dentro das suas anotações se essa psicografia é de Chico Xavier. Aí eu falei para ele, olha, e a psicografia é lá uns 3 ou 4 versos, bonito até. Eu disse para ele, isso aí é muito fácil de se verificar, brother. Você copia, Ctrl V, Ctrl C, né? Ctrl V, vai no Google, se tiver em algum livro do Chico Xavier, ou mesmo em alguma mensagem sai. Mas aí eu respondi para ele, e é oportuno aqui eu fazer essa colocação, porque está dentro dos nossos estudos, que não importa se é de Chico, se a pessoa usou o nome de Chico, se é de Braz, se é de Dé, se é de Xari, se é do Tic-Teco, não importa, o que importa é a mensagem. Então, meus irmãos, vocês observaram que a mensagem de Samson foi uma mensagem feliz, de um espírito sem rancor, que sentiu a morte, após a morte, sentiu o corpo desvencilhar-se daquelas dores.
né, do que estava jungido. Então, isso é extraordinário. Então, devemos viver a vida de tal sorte e tal forma que, ao morrermos, tenhamos mais tranquilidade, tenhamos mais paz e tenhamos, sobretudo, menos perturbação. Porque esse portal, que é o umbral, todos nós vamos passar. Um ou outros terão, consequentemente, mais ou menos perturbações. Então, aqueles que nunca pecaram, atiram tijolo. Na verdade, né, Tico Teco? E vocês sabem o que é o pecado? Pecar significa errar o alvo. Quando você vai de encontro, pecar significa errar o alvo. Quando vamos de encontro às leis ditas naturais, nós estamos pecando, né? E somos sabedores que dentro da doutrina espírita, para você redimir de um pecado, você tem que, em primeiro lugar, arrepender. Depois, expiar, né? Ou seja, aquela dor moral dado o erro cometido. E, num terceiro momento, regenerar-se. Não é tão somente, né, quem colocou relativamente ao pecado foi nossa amiga Namone, né? Mas não é só pecado propriamente dito, né? Então, nós temos que arrepender-se, regenerar e depois reparar o que fizemos. Veja bem, a autoconsciência do espírito que somos, o Braz colocou. E, na verdade, o espírito que pensa, o espírito que tem a consciência, o espírito que sente dor, o espírito que pega. Eu, por exemplo, coloquei a mão no computador agora, apertei. O meu espírito quis que eu fizesse essa ação, o perispírito agiu e o fluido vital, através dos dedos, fez a pressão junto à matéria que é o computador, né? Então, tudo está no espírito. Meus irmãos, em sendo assim, vamos, concluindo, viver uma vida de tal forma que, ao desencarnarmos, ao passarmos deste para o outro plano, tenhamos um período de perturbação o menor possível. Vimos que, para o espírito feliz, não existe dor na morte, não existe sim um período perturbatório, mas pequeno. Então é até prazeroso. Então vamos viver de tal sorte, vamos fazer de tal forma que, ao deste mundo partirmos, tenhamos essas mesmas oportunidades, né, de ser e sentir como nosso irmão Samson. Um abraço, tudo de bom, que Deus os ilumine. Eu sempre digo, eu amo todos vocês e amo a doutrina dos Espíritos. Um beijo em vossos corações. Tudo, mais tudo de bom.